bom. Enquanto isso, eu vou pedir para o Tiago abrir para a gente Efésios 4. Vamos ler do 11 até o 16. Se você estiver aí com a sua Bíblia, pode abrir. Com o seu smartphone, pode abrir. Ou acompanhe aqui com a gente. Vou pedir para colocar na NVI, se já não estiver. Ainda estou me adaptando ainda com a NVT, eu gosto muito. Amém? Na bênção? Partiu? Vamos ler aqui. A palavra do Senhor diz assim: Ele designou alguns para apóstolos. Opa, olha, sabotagem. Essa aí é revista e atualizada. Eu gosto também dessa versão, mas tem NVI. Hã? Tem, não. Tem aí? Amém, Senhor. Ilumina, Pai da graça, Deus. Misericórdia. Até domingo a gente já conseguiu. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Vamos. Aí, olha só. Nova versão transformadora. Tá ótimo então essa daí. Vamos nessa. Vamos mudar mais um. Glórias a Deus. Ele. Amém. Glória a Deus. É um senso de humor, mas eu adoro. Eu amo vocês, viu? Amém. Vamos lá. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Pode repetir isso comigo? O propósito é que não sejamos mais como crianças. Amém. Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor. Repete isso comigo. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Pode repetir isso comigo? Cada parte realiza a sua função. Amém. Até aí. Glórias a Deus. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te damos graça, Senhor. Te louvamos, te bendizemos o nome, Pai, por esta noite, Pai. Por cada um que o Senhor trouxe até aqui, Deus. Peço, Senhor, da Tua graça, do Teu favor, Pai. A Tua direção, Senhor, para ministrar aos meus irmãos, Pai. Que seja o Senhor, Pai, que eu seja apenas o canal, mas que as palavras venham de Ti, através do Teu Santo Espírito, Senhor, inspiradas por Ti, Pai. E que alcance, Senhor, de uma maneira, Pai, pessoal, a cada um, Pai, com uma aplicação pessoal para cada um, Senhor. E que essa palavra, Pai, depois de liberada, Senhor, venha cumprir o seu propósito, Pai, como é toda palavra que sai da Tua boca, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. É o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém.
Queridos, estava fazendo um trabalho de um curso que eu estou concluindo, e um dos temas, ele demonstrava 4 aspectos para o crescimento da igreja. 4 dimensões para um crescimento da igreja. E após fazer este trabalho, o Senhor falou muito comigo ao meu coração e me inspirou a trazer uma mensagem, a compartilhar disso com os meus irmãos. Muitas vezes, eu já falei aqui em outras mensagens, nós queremos tratar algo dentro da igreja no coletivo, diretamente. E não passamos pelo individual. Se nós queremos ter uma igreja abençoada, uma igreja fortalecida, como que ela deve ser formada? Senão que por pessoas, indivíduos santos, abençoados. Pessoas fortalecidas. Então, isto começa com cada um de nós. Então, por isso, eu queria que os irmãos tratassem esta mensagem, além dos 4 aspectos, que você visse como o que é necessário para o indivíduo e o que é necessário para o coletivo, toda a igreja. Quando nós falamos do indivíduo, me preparando para uma aula lá em cima com as crianças, era uma aula sobre maturidade. E Deus falou muito comigo ao meu coração. Ele disse: olha, vocês, quando vocês têm os seus filhos, e eles são pequenos, se começa a passar o tempo, a idade esperada, para ele começar a falar, todos já se preocupam, olha, já está na idade de falar. Se começa a se aproximar o tempo da criança começar a andar, os pais já, olha, está nessa faixa de idade, já pode andar. É o que é esperado para aquela faixa de idade. E se isso não acontece? Se uma criança já começa a passar daquela faixa de idade, onde já deveria estar pronunciando as primeiras palavras, poderia estar já caminhando sozinha, nós ficamos preocupados. E aí já procuramos ajuda. Não, mas espera aí, já era para estar andando, mas não está andando. Onde que está errado? Será que é isso? É a estratégia? Não está falando. Nossa, já procura uma fono. Olha, a criança não está falando. Às vezes ainda não chegou no tempo. Mas já existe uma preocupação o tempo inteiro. Se a criança está se comportando com aquilo que é desejado para aquela faixa de idade. Amém? Vocês estão comigo? Acontece isso com vocês? Para os papais? Acontece. E quando nós falamos da nossa vida espiritual, quando nós já nos achegamos ao Senhor, nós nos convertemos, começamos a entender quem é Cristo, a respeito do seu Evangelho, a respeito do reino de Deus, e não começamos a gerar os frutos que isso precisa, não crescemos espiritualmente. Alguém fica preocupado? Alguém começa a se perguntar: por que eu ainda não atingi esta maturidade espiritual? Por que eu ainda não estou demonstrando aquilo que se é esperado para aquela idade espiritual? O Senhor falou ao meu coração: se você fosse se colocar hoje na escola do Espírito Santo, em que classe você estaria? Em qual sala você estaria? Na primeira série? Na segunda série? Na terceira série? Qual seria a sua sala, se você fizesse uma autoanálise agora, do seu nível de maturidade espiritual? A palavra de Deus fica muito evidente em Romanos 8, não precisa abrir aí, Tiago. Ela nos demonstra
que nós, como filhos, nós temos 2 estágios. E para isso, no grego, ela utiliza 2 palavras diferentes. Quando nós somos crianças, imaturas, meninos, ela chama de teknon. E quando nós somos já maduros, ela vai chamar de ruiós. Quem já ouviu isso? O Senhor espera que nós cheguemos a esta maturidade, para Ele nos chamar de ruiós, e não mais de teknon, criança imatura, que ainda não cresceu. Porque existem coisas que o Senhor, Ele só pode fazer conosco quando já somos maduros. A palavra diz que um menino, quando ele recebe uma herança, ou ele recebe aquilo que o pai lhe deixou, ele nada difere de um servo. Por mais que ele seja dono de tudo, vai ter coisas que ele não vai ter acesso. Ele vai precisar de um tutor, porque ele ainda não possui a maturidade necessária. E o Senhor nos fala essa noite, existem coisas para serem liberadas. Existem coisas que Ele quer fazer conosco, começando no indivíduo, antes de fazer no coletivo. Mas que para isso, nós precisamos crescer. Nós precisamos nos desenvolver a nossa maturidade espiritual, para que não venhamos a desperdiçar nada do que Ele quer fazer, para que não venhamos a se perder naquilo que Ele quer fazer com cada um de nós. Que possamos ter esta consciência de que nós devemos alcançar a ser chamados ruiós de Deus. Amém? Vocês estão aí? Estão entendendo? Estão comigo? Senti ali que não... Mas amém, vamos lá, estão só no começo. E neste estudo eu gostaria de refletir com os irmãos 4 dimensões. Falamos do indivíduo, agora vamos trazer para o coletivo, como igreja. Nós temos falado muito, Deus tem nos falado a respeito de crescimento da igreja. Ele tem nos mostrado, tem sido profetizado, e Ele precisa que isso aconteça no indivíduo. E para isso, algumas ações são necessárias. E a primeira dimensão que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão, de um crescimento para baixo. O que é um crescimento para baixo? Estamos falando de alicerces, raízes. Vou pedir para o Tiago abrir Coríntios 3:10. Primeira Coríntios, desculpa. Primeira Coríntios 3:10, vamos lá. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Passa para o 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Amém? Então, quando nós falamos em crescimento, quando nós falamos em construir algo que almejamos que seja muito grande, nós devemos trabalhar o alicerce. Já falamos muito aqui sobre alicerces. Precisamos crescer, precisamos cavar, precisamos chegar na rocha, que é Jesus Cristo. Não podemos lançar, como o apóstolo Paulo nos orienta, outro alicerce, que não Jesus.
E Jesus, ele é a palavra de Deus. Estava comentando até com o Tiago esses dias, assisti um filme no Netflix, ele chama Caminho da Fé. Em princípio, diz que é a história de um pastor que ele encontra um outro sentido para a vida. Eu falei assim, interessante, mas uma descrição bem breve. Comecei a assistir esse filme. E resumindo, o filme se tratava de um pastor que ele foi promovido, foi ordenado a bispo. Ele tinha uma igreja relevante nos Estados Unidos, mais de 5.000 membros. Ele era sempre requerido para ministrar em outras igrejas, uma pessoa que viajava muito. Mas num dado momento, ele teve uma situação com um tio. O tio pediu um favor para ele numa prisão, mas ele acabou não dando lá uma carta de recomendação de um crime que o tio tinha cometido. Ele não conseguiu alcançar a vida do tio dele. E o tio dele, na prisão, cometeu suicídio. E aquilo mexeu muito com ele. Ele ficou muito impactado, porque ele não conseguiu. Ele dizia, nossa, eu alcancei tantas vidas lá fora, preguei para tantos, e na minha família eu não tenho conseguido ter o mesmo êxito. E até então, que esse bispo, ele se perde. Aonde ele começa, ele entendeu, de alguma maneira, de que não existia o inferno. De que Jesus tinha morrido por todos, e todos seriam salvos. Que alguns não tiveram opções. E este filme, ele é baseado em história real. Esse pastor ainda está vivo, ele ainda prega esta mesma doutrina após anos. E encontrou outras pessoas. E quando estamos fora da doutrina, estamos fora da palavra do Senhor, não fomos alicerçados em Jesus, estes erros podem acontecer. E ele não voltou mais atrás. E aí, quando questionado, mas e as pessoas, né, que cometem pecados e tantos outros delitos? Então ele gerou uma igreja que começou a compactuar com muitos pecados, porque entendia que não era mais necessário ninguém se preocupar em ser salvo. Uma igreja que cresceu, mas não tinha os seus alicerces no Senhor, na sua palavra, ela ruiu. E ele perdeu o ministério, perdeu os membros que optaram por seguir na sã doutrina, e começou um outro ministério. E dessa vez, certamente, se ele teve êxito ou não, o Senhor já não estava mais com ele naquele ministério. Essa é a importância que nós temos. Precisamos crescer em Jesus, nos alicerçarmos nele, na sua palavra. Em 2 Timóteo 3,16 nós vamos ver que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Precisamos estar alicerçados em Jesus e na sua palavra, no que ela diz. Não podemos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas para isso é preciso que sejamos instruídos. Para isso é preciso dedicação ao ensino. Uma igreja que almeja ser grande precisa se dedicar no ensino da palavra. E nós, como membros dessa igreja, precisamos nos colocar à disposição para aprender esta palavra. Nós, pela palavra do Senhor, vamos ser instruídos, vamos ser corrigidos. Precisamos estar dispostos a receber a correção.
que vem da palavra do Senhor, que nos mostra que estamos no caminho errado, que nos mostra que precisamos voltar, como disse o texto, que estamos fora da verdade, porque existe uma boa obra que nos foi preparada. Mas para isso é preciso capacitação, é preciso preparo, para que depois esse alicerce não venha a se danificar, não venha a ruir, ou ter qualquer tipo de trinca que possa levar a comprometer tudo aquilo que foi edificado. Ouvi um bispo, não me recordo onde foi no curso, mas qual foi, que ele dizia muito: às vezes na igreja estamos ouvindo muito em relação, a repreender o inimigo, a repreender o diabo. Está amarrado. Mas aconteceu isso. Mas está amarrado. E ouvimos pouco, está escrito. Quando Jesus ele foi confrontado, quando ele venceu o diabo no deserto, ele fez uso de toda a palavra de Deus e disse: está escrito. Está escrito. Ele declarou toda a palavra de Deus. E o diabo se afastou. Amém? Estão comigo? Glórias a Deus. Uma outra dimensão que precisamos crescer para cima. Precisamos crescer no relacionamento. Trouxe já uma outra mensagem há um tempo atrás sobre o nosso relacionamento com o Senhor. É um desejo do Pai, desde o princípio, desde a criação, em se relacionar com o homem, em ter este relacionamento. Nós falamos em alguns aspectos deste relacionamento, que ele pode ser do pastor com a sua ovelha, do oleiro com o vaso, do amigo com o amigo e do noivo com a noiva. Precisamos nos relacionar com o Senhor. Uma igreja sustentável, uma igreja que almeja crescer, todos os que fazem parte dela precisa desenvolver, subir de patamar o nível de relacionamento com o Senhor. Precisamos nos dedicar à oração, que é falar com o Senhor. Precisamos de mais momentos no secreto, ouvindo do Senhor. Quais são as instruções? Crescimento sem um direcionamento de Deus, ele vai ser frutífero? Não, vai virar baderna. Pode crescer? Pode crescer, mas não vai se sustentar, e não vai ter a visão que o Senhor dá, não vai ter o direcionamento que o Senhor nos mostra. A oração, ela se faz tão necessária que nós vemos os discípulos pedindo a Jesus. Os discípulos viram Jesus fazendo milagres, curando enfermos, acalmando tempestade, muitos sinais e maravilhas, prodígios do Senhor. Mas em um dado momento eles olham para Jesus e diz: Senhor, nos ensina a orar. Pois entenderam que é na oração que nós ouvimos o que Deus quer, que nós nos alinhamos com o propósito do Senhor. E aí nós, uma vez com este propósito, uma vez com a direção do Senhor, com a autoridade do Senhor, nós manifestamos isso na vida das pessoas dentro da igreja. A oração é um estilo de vida. Não sei quem disse isso, mas eu ouvi. Vou pegar a frase emprestada. A oração é um estilo de vida.
E não podemos deixar de citar a intercessão dentro da igreja, o ministério de intercessão. Nós, como ovelhas, como um rebanho, estamos nos reunidos, mas precisamos de um guarda-chuva espiritual. Nós precisamos de uma proteção, e isso passa pela intercessão. Igreja precisa de intercessores que a cubram contra o inimigo. Os nossos pastores precisam de intercessão. As ovelhas precisam de intercessão. Os ministérios precisam de intercessão. Para crescermos para cima, precisamos nos aprofundar, precisamos nos dedicar à oração e à intercessão. Amém? Estão me entendendo? Amém. Vamos lá, seguindo. Mais um aspecto para refletirmos. A igreja precisa crescer para dentro. Vou pedir para o Tiago abrir Romanos 12, vamos ler do 3 ao 8. Acompanhe comigo. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Até aí. Uma igreja precisa crescer para dentro. Crescer para dentro nos remete à comunhão, a estarmos unidos. Como costumo dizer, muitas vezes nos reunimos aqui como corpo e está nos faltando um braço, está nos faltando talvez um pulmão, talvez uma perna. Não conseguimos completar o corpo. A palavra diz que os dons o Senhor deu, Ele distribuiu entre toda a igreja. E para isso nós precisamos nos reunirmos. Precisamos desta comunhão, para assim não nos falte nenhum dom dentro da igreja, não nos falte nenhum cuidado, não nos falte zelo, não nos falte ânimo, não nos falte aquele que sirva, não nos falte liderança, aquele que contribui. Dentro da comunhão, quando nos reunimos, nós vamos exercitar os nossos dons, sempre para a edificação da nossa igreja. Queridos, passei um tempo liderando a célula. Primeiro começamos junto com o Tiago, depois junto com a Dalila. E que tempo maravilhoso de comunhão, de estarmos juntos.
reunidos, aonde nos conhecíamos mais, tínhamos mais relacionamento um com os outros, aonde muitas vezes conseguíamos que as pessoas se abrissem conosco, porque às vezes somente aqui no domingo, no culto da noite, muitos chegam aqui com aquela máscara de crente feliz. Eu já cheguei com a máscara de crente feliz, mas quando estamos ali reunidos num grupo pequeno, olhando olho a olho, temos a oportunidade de perceber qual é a necessidade do nosso irmão, para que possamos verificar o que ele está precisando. É um ânimo? O que ele está precisando? É uma situação? Colocarmos no lugar do nosso irmão. Precisamos gerar estas oportunidades, não esperar simplesmente que elas apareçam, entrar aqui no domingo e ficar aguardando simplesmente as pessoas se achegarem, ficar aqui de quarta-feira esperando que as pessoas venham. Posso compartilhar um testemunho pessoal. Às vezes estamos em casa, aí minhas filhas estão lá meio tristinho, não quer falar muito, aí estão lá no quarto, aí eu tenho já uma técnica, já logo quando eu percebo, eu entro no quarto, já sento na cama, fico ali junto. Ah, não estou a fim de conversar não, pai. Eu falei, eu também não. Você está aí no celular, eu também estou aqui, vamos aí, vai aí. Queridos, passa 10, 15 minutos e a gente já está conversando e já estamos se abrindo, falando um com o outro. Precisamos gerar este contato, esta comunhão. Tempo de mesa. Tivemos um sábado maravilhoso. Quem esteve lá em Salto de Pirapora percebeu um tempo maravilhoso entre irmãos, aonde nos divertimos, aonde oramos, aonde compartilhamos o pão. E tenho certeza que muitos tiveram a oportunidade de abrir o coração para um outro irmão, de se abrir numa necessidade, de receber um ânimo. Precisamos ter comunhão. Uma igreja precisa se preocupar em crescer para dentro, entre aqueles que já se achegaram, aqueles que precisam de cuidado. Uma vez o Senhor me deu uma visão muito clara. Eu via uma pessoa que estava dentro de uma piscina e com a mão levantada, ela já debaixo d'água, só com a mãozinha para cima. Eu olhei assim, mas que? Vou salvar, né? Essa pessoa aí está precisando, né? Não sei nadar, mas a gente vai e salva, né? Tá com a mãozinha, não vai deixar o irmão morrer. E Deus falou ao meu coração, falou, muitas vezes acontece isso dentro da igreja. Eu falei, eita Deus. As pessoas já estão tão no fundo que elas não conseguem mais pedir ajuda. Elas dão um sinal apenas, porque elas já não conseguem mais gritar. E nós não estamos sensíveis aos sinais. E passamos ao lado e diz, mas ele não falou nada. Acho que está tudo bem. Não precisou. Mas aquela pessoa já está numa situação de desespero. Já está se perdendo muitas vezes no caminho. E nós, por não termos a sensibilidade, por não passarmos tempo junto, olhando, tete a tete, compartilharmos a mesa, darmos oportunidade em uma comunhão para que aquela pessoa se abra e que ela receba ajuda. Muitas vezes somos nós aqueles que ainda criticam. Diz, não, mas olha, mas não falou nada. Poxa, que pena. Que o Senhor nos dê essa sensibilidade para cuidarmos um dos outros e que possamos estar juntos, unidos, nestes momentos, numa célula, em cultos, na igreja, no trabalho que é feito no domingo de ceia, chegar antes, dividir aqui o pão doce, a itubaína que o Michelzinho traz, muitas vezes,
que é uma delícia. Precisamos desses tempos. E o que dizer então? Abre para a gente, Tiago, 2 Timóteo 2, 3. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Na NVI ele coloca: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Como eu havia dito, muitas vezes as pessoas estão sofrendo à nossa volta, e nós não temos a disponibilidade de ajudá-las. Muitas vezes nós dizemos para essas pessoas, às vezes não através de palavras, mas olha, se for para sofrer, sofre no domingo, na quarta não dá não. Na quarta eu não vou estar lá. Dá para sofrer só dá para precisar, tá precisando de um ânimo? Cara, segura aí, hoje é segunda. Meu, quarta não vou, quinta tenho, domingo pode ser? A gente, né, tem o dom do ânimo, a gente vai lá e intercede por você. Não é o suficiente. Como um corpo, como uma igreja que almeja crescer, nós precisamos crescer para dentro, cuidarmos uns dos outros. Como já foi dito aqui, haverá um tempo onde seremos muitos. Mas começando a partir de agora, precisamos ter esse cuidado de um com o outro. Olha para esse irmão lindo que está do seu lado e fala para ele: deixa eu cuidar de você. Queridos, esteja disponível ao agir do Senhor, começando aqui dentro, entre nós, irmãos, para que possamos estar prontos, preparados, para quando se achegarem mais e mais, que eles também possam se sentir acolhidos, cuidados. Como o Tiago já disse aqui inúmeras vezes, ele, como o pastor, ele não vai conseguir cuidar de todos. Ele vai contar com cada um de nós para fazer isso. Por isso precisamos aprender a cuidar e a se deixar ser cuidado. Amém? Amém, queridos. A última dimensão, precisamos crescer para fora. Precisamos ter a convicção que a salvação é para todos. Quem crê que a salvação é para todos? Sem exceção. Amém. Precisamos ter a consciência que jamais será por merecimento. Uma vez que a salvação nos alcançou, estamos vivendo todos os seus benefícios, devemos cooperar para o propósito maior de Deus, que todos sejam salvos. Para isso, é necessário o empenho de nossa parte para propagar o Evangelho de Deus e que outras vidas também sejam salvas. Crescer para fora está relacionado com o evangelismo. Como nós aprendemos, está ali o pastor Bruno, que não me deixa mentir. Como cristão, nós podemos passar por 3 etapas. A primeira etapa é o vinde a mim. Quem lembra disso? Vinde a mim, vós que estáis cansados. Muitas vezes estamos destruídos, ou ainda nem convertidos somos, e precisamos nos achegar ao Senhor, precisamos conhecer do Senhor. Então ele diz: vinde a mim. Vamos crescendo
E chegamos a um segundo nível, a um segundo estágio, que ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Precisamos aprender com o Senhor. Mas não podemos nos esquecer, não podemos negligenciar um estágio a mais que está faltando, que é o ide e pregai o Evangelho. Podemos transitar por esses estágios, mas nunca devemos negligenciar o ide. Precisamos nos instruir, aprender mais do Senhor. Voltamos, aprendemos e nos tornamos a ir. Se deu ruim, Senhor, fiquei destruído. Ok, vinde a mim, vós que estáis cansados. Fortaleceu? Agora aprenda mais, se fortaleça mais. Aumente a profundidade do seu alicerce. E depois, ide novamente e pregai o Evangelho. Como todos sabem, a primeira vez que eu estive nesta igreja foi através de um evento evangelístico. Foi um Cine Pipoca, quem lembra? Para salvar uma vida. Tenho fotos, ia trazer, mas acabei não trazendo. Todo marrentinho assistindo o vídeo. Uma irmã falou assim: nossa, mas estava carrancudo, hein? Gente, misericórdia. Eu falei: eu fiz até um meme, né? Sem Jesus e com Jesus, né? Tempos depois, o sorrisão. Barba bem feita. Deus é bom com todo mundo, amém? Glórias a Deus. Nós precisamos de evangelizar. Nós que já temos a convicção da salvação, nós que estamos vivendo a alegria da salvação, precisamos compreender que a vontade do Pai é que todos sejam salvos. E para isso Ele conta conosco. Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas fraquezas. Mesmo assim, Ele nos escolheu para sermos os seus cooperadores e alcançarmos essas vidas. Sair de dentro das quatro paredes e alcançar essas vidas. Promover estes eventos. Depois desse Cine Pipoca, tive o prazer de participar de outros 2. E desta vez nós fomos para fora. E através de um cine, tenho certeza que muitas vidas foram impactadas com a palavra do Senhor. Muitas vidas foram entregues, se converteram nestes eventos. Precisamos ter esta convicção de que é necessário sairmos para fora. Precisamos crescer nessa dimensão. O Senhor conta conosco. Se estamos fortalecidos na palavra, estamos firmados em Jesus, temos comunhão com o Senhor, temos um relacionamento direto, somos uma igreja que exerce os dons, que nos fortalecemos uns aos outros. Agora não podemos ficar somente aqui inchando, crescendo. Precisamos sair e dividir tudo aquilo que o Senhor compartilhou conosco, crendo que lá fora existem os nossos irmãos que precisam ouvir a palavra, que precisam conhecer o Senhor. Não podemos ficar conformados apenas com a nossa salvação. Precisamos entender o propósito do Senhor. Precisamos ir para fora. Temos um tempinho e esta é uma quarta profética, amém? Quem crê? Então eu vou chamar 4 irmãos aqui, que o Senhor me deu essa direção. Esses irmãos vão ter que vir aqui e vão profetizar. É fácil, né, chamar o irmão para profetizar, né? Amém. Glória a Deus. Depois reclama com Deus, irmão. Quero chamar aqui o Tiago Cortes. Você vai orar para o nosso crescimento para baixo, o nosso alicerce
em Jesus e na palavra do Senhor em todo o ensino. Vou chamar a Rebeca. Salvador. Você vai orar e profetizar para o nosso crescimento para cima, na oração e na intercessão desta igreja. E vou chamar, cadê a Dalila? Ô Dalila, foge não. Dalila, você vai profetizar para o nosso crescimento para dentro, a comunhão. E vou chamar o Lucas. Você vai orar e profetizar para o nosso crescimento para fora. Amém? Não temos muito tempo. Então que o Senhor coloque as palavras na boca de vocês, que vocês liberem ela para a igreja do Senhor, que está reunida aqui, em nome de Jesus. Amém, queridos? Levante no seu lugar para nós orarmos juntos. Não pega carona na minha oração não, nem da dos meus irmãos. Ora você, amém? Amém, 3 concordaram. Esse aqui é um resumo da mensagem de hoje. Cresça para cima, crescendo para baixo. Cresça para os lados, crescendo para dentro. E dorme com essa. A matemática de Cristo é sempre confusa, né? Ela não é natural. 1 mais 1 em Deus não dá 2. 1 mais 1 multiplica. Como? Deus que sabe. Amém? Pai, nós queremos orar, Deus, para que o Senhor estabeleça entre nós, ou na realidade para que nós, Pai, estabeleçamos no nosso meio aqui alicerces profundos. Nós não queremos ser uma igreja local, uma comunidade local, Pai, pessoas que não têm o alicerce no Senhor. O nosso nome é Rocha Eterna, e por isso nós queremos estar firmados na rocha, alicerçados profundamente na rocha, Deus. Ajuda-nos a escavar, a aprofundar esse buraco, para que nós possamos lançar os alicerces na rocha, Pai, que é a rocha eterna. Para que nós possamos crescer com saúde, com qualidade, com vida, com verdade, Pai, acima de tudo, com alicerces bem estabelecidos, Deus. Para que quando vierem as tempestades, quando vierem as crises, quando vierem os momentos contrários, nós estejamos alicerçados, Pai, em terra firme, em terra bem arada, em lugares que vão germinar, multiplicar, Pai, fazer crescer. A mesma medida que uma árvore cresce para cima, ela cresceu antes para baixo. A mesma medida que um prédio cresce para cima, ele precisa estar alicerçado para baixo. E nós queremos estar dessa forma, Deus. Não sermos enrijecidos, Pai, porque no momento de tempestade nós sabemos disso, por exemplo, no Japão, Senhor, aonde existem muitos tornados, enfim, muitas catástrofes naturais ali. Os prédios, eles não são enrijecidos, eles não são duros, eles precisam ser um pouco flexíveis, porque quando vem a catástrofe, ele balança, mas ele não cai. E é dessa forma que nós queremos orar aqui, Pai. Que como um milharal que é construído, Deus, e a sua parte central, se um carro passa por cima, ela dobra, e demora algum tempinho, ela volta para o seu lugar. Ela não se quebra. Isso faz com que ela não morra, com que ela continue germinando e frutificando. É isso que nós oramos essa noite, Pai. Ensina-nos a sermos flexíveis, a aprofundarmos os nossos alicerces, Pai, crescendo para baixo,
nos alicerçando na palavra, e a tua palavra é a verdade, a tua verdade, o conhecimento da verdade. À medida que conhecemos a sua verdade, essa verdade nos liberta. E é por isso que nós estamos orando nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em concordância, Senhor, com essa palavra que foi dita aqui pelo Edu, Senhor, e em concordância com a oração do Tiago, Pai, eu quero, Senhor, orar a Ti exatamente por esse motivo, a oração e a intercessão. Pai, quantas vezes nós menosprezamos a oração, menosprezamos a intercessão, quantas vezes nós deixamos de lado, priorizamos até mais a leitura do que a oração, sendo que ambas são importantes. Pai, nos ensina a orar, Senhor. Nos ensina a orar como o Senhor deseja, Pai. Nós não queremos, Senhor, virar aprender a fazer orações de vã repetições, não. Não queremos fazer rezas. Não queremos orar no egocentrismo. Afinal, somos cristãos e cristãos têm Cristo no centro, ou deveriam ter. Então, Senhor, nos ensina a orar como convém, nos ensina a orar como o Senhor ora, como o Senhor nos ensinou até no Pai Nosso, os princípios do Pai Nosso, onde primeiro agradecemos, depois damos ação de graças e dentre outras coisas, Senhor. Oh, Pai, traz de volta, Senhor. Como o Edu disse, eu profetizo isso aqui, que a oração voltará a ser nossa essência, voltará a estar no nosso sangue, que a gente não consiga ficar sem orar. Como a palavra diz, orai sem cessar, que assim seja nas nossas vidas, Pai. Primeiro, pessoas que oram independente de ministério, independente de qualquer coisa. A gente não quer virar pessoas que oram porque foram incumbidas a interceder por algo, não. Nós queremos orar porque nós temos prazer em falar contigo, porque nós ansiamos desejar o que o Senhor deseja, porque nós ansiamos ser mais parecidos contigo, porque nós queremos ter as suas preocupações e não as nossas. Nós queremos nos alinhar contigo, por isso oramos. Pai, que essa seja uma realidade como um todo nessa igreja, Senhor. A começar em mim, Pai. A começar em mim. Que nossas orações, Senhor, sejam sinceras, sejam de coração, sejam quebrantadas, sejam orações de joelho no chão, orações que não ficam calculando o tempo que está começando. Chegou na hora de orar, ou acabou a hora de orar. Yes, consegui orar. Senhor, misericórdia das nossas vidas, Pai. Misericórdia das nossas vidas. Queremos ter prazer em falar contigo, Senhor. Ter prazer, Pai. Ter prazer. Para que sim, dessa forma, nós possamos estar fortes para interceder uns pelos outros, Pai. Para que a nossa oração ultrapasse do teto da nossa casa, para que a nossa oração ultrapasse do teto dessa igreja, para que a nossa oração chegue ao teu coração, para que tenha um bom cheiro, um aroma suave, como diz a tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, nós nos quebrantamos diante de ti. Nós queremos atrair o Senhor para o mais íntimo do nosso ser, Pai. Queremos ser transformados lá dentro, assim como o Tiago estava orando, mais profundo, mais profundo. Não tem como nós nos aprofundarmos mais na rocha sem ser por meio da oração. Por isso, Pai,
Transforma o nosso relacionamento como igreja com o noivo, o nosso relacionamento contigo, Pai, para que assim possamos transformar quem quer que seja, a nossa nação, a nossa sociedade, o nosso vizinho, a nossa família. Oh, Espírito Santo, age no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Em concordância em tudo que já foi orado, Pai, aqui, Senhor, eu quero também, Pai, especificamente orar, profetizar, Senhor, um relacionamento, Pai, intimidade, Senhor, comunhão, Pai. Senhor, essa mesma comunhão que você sempre teve com o Pai, que essa mesma comunhão nós possamos ter aqui na igreja, Pai, com os irmãos, contigo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ensina, Pai, a ter intimidade, Jesus. Nos ensina, Pai, lá no secreto, Pai, querer te buscar, Pai, mais que a própria vida, Pai. Querer você em primeiro lugar, Senhor. Que no nosso secreto, Pai, não venhamos, Pai, olhar o tempo, a hora, mas que possamos ter intimidade contigo de verdade, Senhor. Não uma intimidade falsa, Senhor, mas uma intimidade de verdade. Uma intimidade de noiva com noivo, Senhor. Alguém que tenha certeza que vai casar, Pai. Ah, Jesus, nos ensina a ter essa intimidade contigo, Pai, para que possamos crescer por dentro, Pai, como o Du pregou aqui hoje, Jesus. Derrama sobre nós, Pai, um espírito de comunhão, Jesus. Um espírito, Pai, onde nos preocupamos, Pai, um com os outros, Senhor. Como o Du deu um exemplo aqui, Pai, às vezes tem pessoas se afundando, Pai, e não consegue nem pedir socorro, Jesus. Pai, abre os nossos olhos para que possamos ver, Senhor, as pessoas com qual o Senhor está assim, Pai, nessa profundidade, se afogando, e a gente não estamos percebendo, Pai. Derrama em nós, Pai, um espírito de compaixão, Senhor, que possamos estar atentos, Senhor, atentos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Queremos, Pai, esse espírito de comunhão um com os outros, Pai. Não só nas quinta-feira, Pai, em célula, não só nas quartas aqui, Pai, e nem só nos domingos, Jesus, mas todos os dias, Pai. Que essa igreja, Pai, receba, Senhor, do céu um espírito de comunhão de todos os dias, Pai, de ligar para o irmão, de conversar com o líder, Pai, de oferecer uma ajuda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar, Pai, profetizar sobre essa igreja, profetizar sobre o indivíduo, Pai, o individual, Senhor. Não que venhamos olhar o que o outro, aquele fez, mas que você pode fazer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu libero, Pai, sobre as nossas vidas, Jesus, esse espírito de comunhão, um espírito, Pai, ajudador, Pai, um espírito pelo qual vai se preocupar com o irmão, Pai, em amor, Senhor, em amor, Pai. Nos ensina a amar quem está aqui, Jesus, porque não tem como amar o de fora sem antes amar o que está aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu quero também, Senhor, o Senhor me falou um pouco aqui, Jesus, sobre Moisés quando subia no monte, Pai. E ali aquele povo, Senhor, o Senhor deu uma ordenança para que eles também se consagrassem e subissem, Pai. Mas eles tiveram medo, Senhor. Eles tiveram medo de subir no monte, Pai, e falar contigo, Senhor. Eu quero liberar aqui sobre essa igreja a mesma ousadia que estava sobre a vida de Moisés. Está sobre as nossas vidas também. Nós podemos subir no monte, não precisamos de mandar ninguém para subir. Nós podemos subir no monte. O véu se rasgou, o Espírito Santo habita em nós e nós podemos subir no monte. Então, Senhor,
Que cada um de nós aqui hoje, Senhor, venhamos subir ao monte sem medo, Pai, com ousadia, Pai, para ter comunhão contigo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu libero, Senhor, eu libero e ligo aqui na terra, Senhor, essa comunhão, Jesus, porque eu sei que ela está sendo ligada agora no céu, Pai. Eu sei que ela está sendo ligada agora no céu. Um tempo de comunhão, Pai. Um tempo de comunhão contigo, um tempo de comunhão com os irmãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Jesus. Te agradecer, Senhor, por essa igreja, Pai. Te agradecer, Senhor, por cada vida, Pai, que pertence a esse corpo, Pai. Te agradecer, Senhor, porque Tu és o cabeça desse corpo, Pai. Te agradecer, Senhor, porque nós não merecemos, mas o Senhor viu graça em nós, Pai. Eu quero te agradecer, Jesus, pela Tua salvação, Pai. Te agradecer pelo Teu amor, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua bondade e misericórdia, Jesus. Obrigado, Pai, por essa palavra ser tão forte e edificante, Pai. Obrigado, Jesus, porque eu tenho certeza, Pai, que haverá frutos, Pai, através dessa palavra que foi lançada aqui hoje, Jesus. Eu creio, Pai, numa igreja restaurada, renovada, Pai. Eu creio, Senhor, que através dessa palavra os que estão aqui, Pai, vão expandir, vão levar, vão frutificar, Senhor. Eu creio, Pai, que haverá esse crescimento interno, esse crescimento externo, terá essa profundidade, terá intercessores, terá pessoas que oram, Pai. Eu creio, Senhor, eu creio, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar especificamente para aqueles a que o Senhor levantou, Pai, como apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. Quero primeiro pedir perdão, Deus, pela nossa imaturidade de negligenciar aquilo que o Senhor nos incumbiu de fazer, Deus. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa porque nós desejamos ser batizados com o fogo do Espírito, mas achamos que ser batizado com o fogo do Espírito é esquentar banco de igreja, quando na verdade é queimar lá fora. Me perdoa por isso, Jesus, por todos os dias passar por pessoas e não me dar o conhecimento de evangelizá-la, de colocar em prática aquilo que o Senhor confiou a mim, Deus. Pai, no nome de Jesus, eu oro pedindo, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor derrame sobre nós, Pai, que nós possamos avançar, subir de nível, Pai, que nós possamos perder, Pai, toda a imaturidade, Pai. Levante os teus evangelistas, levante os teus profetas, levante os teus apóstolos, os teus mestres, levante os teus pastores, Jesus. Comam e bebam, pois a jornada é longa. Ó Deus, que nós possamos ser eclésia, assim que o Senhor nos chamou para ser, fora das quatro paredes. Ide pelo mundo, ide fazer discípulos. Ah, Deus, que nós possamos ter o ânimo que os seus discípulos tiveram, Pai, logo depois de todos estarem reunidos, que eles saíram pregando, curando. Que isso não seja algo em especial, em um lugar só, mas que seja algo real e que seja algo comum no nosso meio, Deus. Que a cura de uma pessoa paralítica, que a cura de um coxo não seja algo fascinante mais, mas que seja algo comum, porque o Senhor trouxe isso à terra
porque o Senhor trouxe o sobrenatural ao que é natural. Que haja dentro de nós o desejo, Pai, o anseio por almas. Que haja dentro de nós, Pai, antes de trazer pessoas para dentro dessa igreja, que primeiro nós estejamos aqui dentro. Pai, no nome de Jesus, que levante, Pai, que sejam levantados, Pai, os disponíveis, os que têm desejo de fazer a Tua obra, Deus. Ó Deus, que nós perca esse comodismo, esse evangelho barato. Não, Deus, que nós sejamos pessoas, Pai, que faz sair por aí, Deus, para povoar o céu e esvaziar o inferno. Em nome de Jesus, que haja dentro de nós, Pai, uma conversão, algo interno, que não haja medo, não haja temor de sair do barco, Pai. Assim como eu vi uma vez que Pedro não foi imaturo de sair do barco. Hoje Pedro dá testemunho dele, quem ficou no barco dá testemunho de Pedro. Ó Deus, que nós possamos sair por aí sem medo, Deus. Que nós possamos adquirir, que nós temos maturidade, que nós absorvemos aqui, que nós, assim como o Senhor disse uma vez para mim, o copo está cheio e não tem como colocar mais. Você precisa derramar isso, você precisa falar para as pessoas. Me perdoa, Pai, pela imaturidade de querer tudo e não dar nada. Que nós sejamos um povo doador, pessoas doadoras, pessoas que não tenham problemas, Pai, que não vejam valores, mas que vejam vidas, que vejam almas. Em nome de Jesus, que essa igreja seja levantada, que essa igreja, Pai, seja levantada pessoas proféticas, evangelistas, pastores, mestres, como já foi falado. E aqueles que não se acham que são missionário, aquele que não é missionário é campo missionário. Se você não é um missionário, você é campo missionário. Pessoas têm que vir, você tem que ir a pessoas, essas pessoas têm que ver Jesus em você. Eu falo por mim primeiro, Deus, que a partir de hoje esse quadro mude. Que qualquer pessoa que eu encontrar, Pai, qualquer 5 minutinhos de conversa, Pai, 4 seja falando do Senhor. E que haja salvação, que não haja simplesmente denominação, mas que haja salvação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos.